Eu tenho certeza que em algum momento você já questionou a voz de Deus. Você já se perguntou, será se é Deus mesmo que está falando comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Talvez uma palavra, uma direção, uma impressão que você recebeu de Deus e você se questionou se de fato era Deus que estava falando com você. E se isso já aconteceu com você, nesse vídeo eu vou te dar 3 sinais que me ajudaram a identificar a voz de Deus em meio a esse mundo barulhento e que com certeza vão te ajudar também. Mas antes, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e já compartilha com alguma amiga que precisa ouvir essa palavra. Bom, a gente vive num mundo hoje cheio de vozes. São muitas vozes que confundem a nossa mente. Tem a voz da cultura que te diz: siga o seu coração, faça aquilo que você quiser. Só que a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso e que muitas vezes seguir as vontades do nosso coração pode nos levar a um caminho de destruição. Tem também a voz da comparação, que às vezes nos faz olhar para as pessoas e dizer: olha aí, fulano tá conseguindo ser alguém na vida, tá conseguindo crescer e você tá no mesmo lugar. E de certa forma isso vai roubando a nossa paz, roubando a nossa identidade. Tem a voz do inimigo, que tá sempre nos lembrando, nos recordando dos nossos pecados. Tá sempre distorcendo a nossa verdadeira identidade. Enfim, são várias e várias vozes. E tem também a voz de Deus. E é aí onde eu quero te ajudar através desse vídeo a discernir quando é a voz do seu coração, quando é a voz do inimigo, quando é a voz do mundo e quando é a voz do próprio Deus falando com você. Mas antes de te dar 3 sinais para que você consiga identificar, eu vou contar um breve testemunho de algo que aconteceu comigo justamente com relação a isso. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava num culto na igreja e aí tinha uma jovem do meu lado e essa jovem ela estava chorando copiosamente. Eu acredito que ela estava passando por algum problema, alguma dificuldade. Era aquele choro de angústia, de alma, sabe? Ela chorava e chorava e chorava. E eu não tinha tanta intimidade com aquela jovem, mas dentro do meu espírito, dentro de mim, eu ouvi uma voz que me disse assim: dá um abraço nela, vai lá e abraça aquela jovem. E aí, quando eu ouvi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi: isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso não é de Deus, é da minha carne, é do meu coração. Eu não acreditei que pudesse ser Deus falando comigo. E aí os minutos foram passando e aquela voz continuou: vai lá e dá um abraço nela. E eu relutando, eu fiquei relutando, relutando, relutando. Sabe o que aconteceu? Eu acho que não deu nem 10 minutos. Teve outra pessoa que saiu do outro lado da igreja, do lugar dela, foi até aquela jovem e deu um abraço nela. E naquele momento, minhas irmãs, eu fiquei extremamente constrangida. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu duvidei da tua voz. E de fato, aquilo que aconteceu, né, o fato daquela outra pessoa ter saído do lugar dela e ido até aquela jovem foi prova de que, de fato, Deus estava falando comigo. E ali eu me arrependi, porque quantas e quantas vezes isso acontece conosco, e eu tenho certeza que já aconteceu com você também, de você receber um direcionamento de Deus, de você ouvir a voz de Deus, e você simplesmente negligenciou, você duvidou de que era Deus que estava falando com você. E aqui eu já quero te dar o primeiro sinal quando é Deus falando com você. Primeiro, que a voz de Deus ela nunca vai contradizer a sua palavra. Sempre que Deus fala, a palavra de Deus é o crivo que vai confirmar se de fato aquilo era a voz de Deus ou não. Tudo que foge da palavra de Deus não foi Deus que falou. E lá em João 10:27, o Senhor vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Então, a palavra do Senhor, ela é o crivo, é aquilo que de fato vai confirmar se foi Deus que falou ou não. Todas as vezes que você recebeu um direcionamento de Deus, que você recebeu uma palavra de Deus, analise nas Escrituras. Porque se contradizer, não foi Deus que disse. E o segundo sinal é: a voz de Deus traz
paz, mesmo em meio à correção. Lá em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ou seja, a voz de Deus muitas vezes ela vai nos confrontar. Só que mesmo em meio à correção, mesmo em meio ao confronto, e mesmo aquela palavra não sendo aquilo que você de fato gostaria, ela vai te trazer paz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então a voz de Deus nem sempre vem com aquilo que a gente quer. Às vezes Deus vai nos dar um direcionamento que é contrário às nossas vontades. Porém, de alguma forma, aquela palavra, aquele direcionamento vai trazer paz para o seu coração. Então esse é o segundo sinal de que é Deus falando com você. A paz no seu coração. E o terceiro sinal é: a voz de Deus ela é constante e é persistente. Ou seja, quando Deus fala com você de diversas formas sobre determinada coisa e ele repete, seja através da palavra, através das circunstâncias, usando pessoas, usando uma pregação, sempre quando ele fala a mesma coisa de diversas formas, isso é um sinal claro de que é Deus falando com você. Eu, por exemplo, já recebi várias palavras do Senhor sobre determinada área da minha vida, sobre uma promessa que Ele me fez há muitos anos atrás, desde o início da minha fé. E ao longo desses quase 13 anos servindo ao Senhor, o Senhor já falou comigo de diversas formas, confirmando a mesma palavra. O Senhor já usou pessoas para falar comigo, a própria palavra dele. Ele já usou sonhos, Deus fala muito comigo através de sonhos. Deus já usou circunstâncias para me confirmar a mesma promessa, a mesma palavra. Então, quando Deus fala por diversas vezes, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada, e através de várias circunstâncias, isso é uma prova e um sinal também de que Deus está falando com você, de que é a voz de Deus falando ao seu coração. E diante de tudo isso que eu falei aqui para você, não tem como você discernir a voz de Deus se você não tiver intimidade com Ele. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não dedica tempo de qualidade com Deus, você não vai conseguir discernir a voz de Deus. É através da intimidade com Ele que você aprende a discernir a voz dele. É que nem com um amigo, quando você tem uma amizade de longas datas, e aí aquela pessoa chega num determinado ambiente, mesmo que você não olhe para ela, mas só de ouvir a voz dela, você fala, fulano chegou. Da mesma forma é com Deus. Se você tiver intimidade com Ele, quando Ele falar, você vai discernir, você vai identificar que é a voz de Deus. Então eu quero te encorajar a buscar essa intimidade com Deus, a orar, a dedicar tempo de qualidade, a meditar nas Escrituras para que você não seja enganada e, de fato, ter essa intimidade com o Senhor. Bom, e se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu quero te dar uma missão. Eu quero que você escreva aqui nos comentários alguma experiência que você viveu ou algum testemunho de um momento em que você discerniu a voz de Deus, Deus falou com você e naquele momento você reconheceu, ou que Deus falou e você não reconheceu e só veio reconhecer depois, enfim. Conta aqui nos comentários que eu vou ler todos. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, porque vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas, e já compartilha também com uma amiga para ser edificada assim como você também está sendo. É isso, um beijo e eu te espero no próximo vídeo.